Bom, pessoal, a gente vai começar aqui a nossa live. Hoje a gente já aguardava há um bom tempo, há muitíssimo tempo, esse edital da Polícia Civil, da Polícia Federal. Já havia o anúncio, o ministro da Defesa já havia se pronunciado a respeito, a gente já sabia que havia a prova efetivamente e veio. O número de vagas é expressivo. Hoje eu passei a manhã estudando esse edital, peguei as provas anteriores. Você vai ver que a live é muito interessante porque esse concurso ele trata da primeira fase, da prova objetiva e da prova discursiva ao mesmo tempo. Então isso é algo... É uma peculiaridade do concurso, mas aí a gente já se atentou a isso, já pegou a prova discursiva anterior para poder conversar com você sobre ela, para você já se familiarizar com esse tema. Bom, eu vou tentar falar um pouco mais alto porque eu sei que o celular está um pouco distante, mas eu acho que vocês conseguem compreender aquilo que eu falo. Olha, para ser delegado de polícia tem que ser bacharel em Direito e ter 3 anos de atividade jurídica ou atividade policial, como agente, como escrivão. A remuneração é uma remuneração expressiva, R$ 22.672,48. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais em regime de exclusividade e tempo integral. O concurso público vai ser realizado pelo CESP. A nossa maior preocupação é a prova objetiva e discursiva, que vão acontecer as duas provas no mesmo dia, no dia 19 de agosto, uma no turno da manhã, uma no turno da tarde. A nossa preocupação maior é a prova objetiva e a prova discursiva, e as duas serão elaboradas pelo CESP, pelo SEBRASP. Bom, a seleção vai se dar da seguinte forma: a primeira etapa para habilitar as pessoas a realizarem o curso de formação profissional, que é quando o indivíduo vai para a academia de polícia. E aí, como é que vai funcionar? Você tem uma prova objetiva que todos os cargos vão ter que se fazer. Depois tem a prova discursiva. No cargo de delegado, a prova discursiva é no mesmo dia. Depois você tem o exame de aptidão física. Depois, para o concurso de delegado, vai ter prova oral. Essa prova oral, aí sim, realizada exclusivamente em Brasília, o edital vai dizer. Para escrivão tem prova de digitação, depois tem avaliação médica, avaliação psicológica, e para o cargo de delegado de polícia tem a última fase, que é a de avaliação de títulos, mas que tem caráter meramente classificatório, não tem caráter eliminatório essa última fase. Bom, a segunda etapa é quando começa o curso de formação profissional, e aí esse curso de formação profissional vai ser realizado no Distrito Federal, mas é possível que eventuais atividades sejam realizadas em outros locais, isso a critério da administração, mas a prova oral é em Brasília. Vamos lá. Esse concurso para cargo de delegado de polícia traz 150 vagas. O último concurso foi em 2013. Então imagine você que as pessoas que desejam ser delegado de Polícia Federal, elas estão aguardando há muito tempo esse edital. 5 anos depois, a gente tem esse edital em 2018. 112 vagas são destinadas para ampla concorrência, 30 para candidatos negros e 8 para candidatos com deficiência. Então, ainda que você seja um candidato que vai disputar a vaga de ampla concorrência, o número de vagas é expressivo, são 112 vagas. Taxa de inscrição para o cargo de delegado, R$ 250. Para o cargo de perito também é 250, para o cargo de agente, de escrivão, de papiloscopista, R$ 180. A inscrição é feita pelo site do CESP e entre o dia 19 de junho e 2 de julho. Essa inscrição vai ser feita no site do CESP. Primeira etapa para o cargo de delegado de polícia, que o nosso foco é delegado de polícia, são 120 itens, questões objetivas de certo e errado.
Então são 120. Depois você vai ter no mesmo dia, mas no período da tarde, a prova discursiva. E essa prova discursiva terá 3 questões dissertativas e uma peça profissional. Então, para esse concurso, o sujeito já tem que estudar peça profissional antes de ir para a primeira fase. Porque ele vai fazer a primeira fase de manhã e vai fazer a segunda fase, a fase discursiva, pela tarde. Então ele já tem que saber a peça profissional. Depois tem exame de aptidão física, prova oral, avaliação médica, avaliação psicológica e avaliação de títulos. Para o cargo de delegado de polícia, veja, eu quero chamar sua atenção para um ponto. Para as provas em geral, escrivão, agente, as provas terão 5 horas de duração. Mas o edital vai dizer, olha, para o cargo de delegado de polícia, a prova objetiva vai ter uma duração de 4 horas. Por que essa duração de 4 horas? Pelo seguinte, o que a gente tem aqui? Uma prova de manhã e uma prova à tarde. Então, durante a manhã, o sujeito vai lá, faz as 4 horas, 120 itens de certo e errado. A prova volta lá à tarde, é aplicada a prova discursiva, que tem duração de 4 horas, que traz 3 questões discursivas e uma peça prática. Como é que vai ser a prova objetiva? 120 itens, de certo ou errado. Summer, tudo bem, só que você sabe, no CESP vale aquela máxima, uma errada anula uma certa. Aqui a ideia é a mesma. O edital, quando fala da pontuação, a prova vai valer então 120 pontos, ele vai dizer, olha, para cada questão que o sujeito acertar, ele ganha 1 ponto. E para cada questão que ele marcar a alternativa incorreta, ele perde 1 ponto. É um ponto negativo. E se ele não marcar nada, aí ele não vai ter pontuação. E se ele marcar as duas, também fica 0 a 0. Então assim, ele não sabe a resposta. Ele chutou lá, errou a resposta? Errei. Ixi, então vai perder aquele ponto. Tanto é que para ser considerado aprovado, a priori nessa prova, tem que ter feito 48 pontos, a gente já vai chegar lá. Bom, então a nota na prova objetiva vai ser igual à soma das notas obtidas em todos os itens, tanto ponto positivo quanto ponto negativo. E aí vai ser reprovado quem tiver menos de 48 pontos. Então na prova o sujeito pode chegar a 120 pontos, se ele acertar todas as questões, mas, por exemplo, se ele preencheu todas as questões, então, por exemplo, ele foi lá e marcou as 120 questões, mas ele errou 20. Ele não tirou 100, ele tirou 80, que é uma notaça, né? 80 de 120, porque as 20 erradas vão anular 20 certas. Então eu considero que ele fez 80 pontos. Se ele tirar menos do que 48, ele está eliminado do concurso. Na prova discursiva, você volta para aquela base estrutural de provas de delegado de polícia na segunda fase, que você vai falar, na prova discursiva vai ser cobrado no mesmo dia, mas no período da tarde. Penal, processo penal, administrativo e constitucional. Isso. Na prova anterior, foi uma questão de constitucional, uma questão de administrativo, uma questão de penal e aí veio a peça prática. Eu penso que deve seguir mais ou menos a mesma linha essa nova prova. Por quê? Porque a peça prática já vai exigir do indivíduo conhecimento na área processual penal. Essa prova aqui vale 24 pontos a prova discursiva, 12 pontos peça prática, 12 pontos questões discursivas, 3 questões dissertativas, essas questões vêm com limitação de linhas, cada questão vale 4 pontos, total 12 pontos. E a peça profissional que tem um limite de 90 linhas e que também vale 12 pontos. Bom, o texto definitivo da prova discursiva vai ser manuscrito em caneta de tinta preta, uma caneta esferográfica transparente, material transparente. Coloquei aqui para o aluno não aparecer lá com caneta azul, o edital fala em caneta preta. Critérios para avaliação da prova discursiva. Summer,
Todo mundo vai lá de manhã e faz a prova objetiva. Todo mundo vai lá à tarde e faz a prova discursiva. Sim, mas quem é que vai ter a prova discursiva corrigida? Vai ser dos candidatos aprovados na prova objetiva, que fizeram mais do que 48 pontos e que estão até a seguinte classificação. Se ele está concorrendo para ampla concorrência, ele vai ser vai ter a prova discursiva corrigida se ele ficou até a posição 448. Se ele ficou para trás, aí já não tem jeito mais. Ainda que ele tenha feito mais do que 48 pontos, certo? Se você pensar, são 112 vagas, quer dizer, 4 vezes o número de vagas, eles vão corrigir a prova. A mesma regra vale para candidatos negros e com deficiência. Tá bom. As questões da prova discursiva também vão ser corrigidas observando-se um determinado critério. Primeiro, que eles chamam de domínio do conteúdo, NCI, nota de conteúdo. O I é 1, 2 e 3. Então, nota de conteúdo da questão 1 vai ser limitada a 4 pontos. Da questão 2, 4 pontos. Da questão 3, 4 pontos. Mas também há uma avaliação do domínio da modalidade escrita com o número de erros do candidato, considerando aspectos de natureza gramatical, ortografia, morfossintaxe, propriedade vocabular. Ou seja, erro de português tira ponto. Não basta conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico me faz chegar a 4 pontos, mas os meus erros de português podem fazer com que eu perca nota. Essa é a ideia. Será desconsiderado por efeito de avaliação qualquer fragmento de texto escrito fora do espaço destinado a ele ou que ultrapasse o limite. Aqui, o edital é bastante interessante e razoável porque é o seguinte: a questão discursiva tem uma limitação de 30 linhas. Por vezes, o candidato se esquece dessa limitação e escreve em 35 linhas, mas eram só 30. O que o edital fala? Fala, olha, a gente não vai cortar a questão inteira, mas quando chegar em 30, parou a correção. 31, 32, 34, 35, essas linhas não serão corrigidas. É isso que diz o edital. Então, como é que eu vou saber a nota no texto? A nota que o sujeito recebeu naquela questão vai ser a nota do conteúdo menos 2 vezes a nota, a gente vai chamar de erros aqui, né? Que é a ideia do erro de português. Dividido por TLI. E aí ele vai dizer, TLI é o número de linhas efetivamente escritas pelo candidato. Quem obtiver uma NQI inferior a 0, este sujeito vai ter nota 0. E aí está evidentemente eliminado. A nota na questão das provas discursivas será dada segundo a fórmula. Número da questão, prova discursiva, das questões. Como é que eu vou saber quanto que o sujeito tirou nas questões discursivas? Eu vou somar quanto que ele tirou na questão 1, questão 2 e questão 3. Quem tiver tirado menos de 4 pontos na soma das 3 questões, está eliminado. Ou seja, tem que ter pelo menos o acerto de 33% das questões discursivas quando você soma. Elas valem 12. Pelo menos 4 você tem que tirar para não ser eliminado da prova discursiva. E isso em relação às questões dissertativas. Mas você tem uma peça prática para fazer também. A peça profissional da prova discursiva para delegado de polícia vai ser avaliada da seguinte forma. Veja, são 12 pontos. Não falei isso para você? Falei. Então, como é que eu vou contabilizar esses 12 pontos? A apresentação e a estrutura textual e o desenvolvimento do tema vão totalizar a nota relativa ao domínio do conteúdo e a pontuação máxima fica limitada a 12 pontos. A avaliação do domínio na modalidade escrita também vai contabilizar o número de erros de português do sujeito, ortografia, morfossintaxe, propriedade, vocabular. E aí, o que ultrapassar o limite de 90 linhas não vai ser considerado. Aí eu vou chegar na nota da peça profissional.
Na nota da peça profissional, eu vou pegar aqui a nota que o sujeito tirou de conteúdo, vou diminuir por 2 vezes os erros que ele teve, vou dividir pelo TL, que é o número de linhas, e vou chegar ao número. Se o sujeito tiver tirado uma nota na peça prática inferior a 0, vai ser atribuído a ele uma nota 0. Evidentemente, ele está eliminado. Para ele não ser eliminado, ele tem que fazer pelo menos 4 pontos. E aí a nota final na prova discursiva é a soma da nota das questões com a nota da peça prática. Vai ser eliminado o candidato que tiver uma nota na prova discursiva que seja inferior a 12 pontos. Quer dizer, pelo menos 4 pontos na questão discursiva você tem que tirar. Pelo menos 4 pontos na peça prática você tem que tirar. Mas quando você soma as duas, pelo menos você tem que ter feito 12 pontos para continuar. Ou seja, se você tirou 4 na peça prática, você tem que ter tirado pelo menos 8 nas questões discursivas. 8 de 12. Isso que o edital está dizendo. Quais são os conteúdos que vão ser cobrados na prova de delegado de polícia? Administrativo, constitucional civil, processo civil e empresarial, internacional público, né, e cooperação internacional, que aqui é bastante interessante, direito penal, processo penal, criminologia, previdenciário, financeiro e tributário. A gente vai lançar o curso agora, ao meio-dia, às 13 horas, com todas essas disciplinas, inclusive com aulas sobre peças práticas para delegado, porque a gente entende que o aluno tem que ser preparado para essa peça prática. As nossas rodadas vão ter questões objetivas nos moldes do edital e também vão ter questões, vão ter simulados, são 7 simulados dessa prova discursiva que é do período da tarde, com 3 questões discursivas e uma peça prática. Bom, eu separei aqui, já que a gente está falando da prova de delegado, e já que a prova objetiva e a prova discursiva são realizadas no mesmo dia, eu separei aqui, e essa é a ideia, as duas questões ou temas relacionados tanto à prova objetiva quanto à prova discursiva do último concurso. Veja, na prova objetiva do último concurso, para você ter uma ideia de como é que é cobrado, questão de direito constitucional. No que se refere à Constituição Federal, ao poder constituinte originário, julgue os itens subsequentes. No sentido sociológico, a Constituição reflete a soma dos fatores reais de poder em uma sociedade. Já coloquei aqui para você já ir se acostumando, né, à cobrança que virá. Essa questão aqui, na verdade, o item 2 está correto. A concepção sociológica de Constituição é a concepção de Ferdinand Lassalle, que vai dizer que a Constituição consiste na soma dos fatores reais de poder. Porque se ela não for produto da soma dos fatores reais de poder, o que eu tenho? Eu tenho uma mera folha de papel. No que se refere à teoria geral do crime, aí a gente pula para direito penal para você ver. No que se refere à teoria geral do crime, julgue o próximo item. Segundo a teoria causal, o dolo causalista, conhecido como dolo normativo, é assim conhecido pelo fato de existir nesse dolo, juntamente com os elementos volitivos e cognitivos, que é vontade de praticar o ato, conhecimento sobre o que está sendo praticado, há elementos de natureza normativa, que é a real ou potencial consciência sobre a ilicitude do fato. Perfeito. Para a teoria causalista, a culpabilidade é composta por o dolo pela imputabilidade, pela exigibilidade quando diversa e pelo dolo normativo. Essencialmente, na verdade, para a teoria causalista, né, você vai ter a culpabilidade de gênero sendo espécie o dolo e espécie a culpa, né, os neocantistas que vão acrescentar esses elementos. Mas os causalistas vão trazer o dolo como sendo dolo normativo. O dolo normativo é aquele em que o sujeito, além da vontade de praticar o ato, tem consciência da ilicitude do ato praticado, real ou potencial. Mas, e via de regra, a ideia é que seja uma real consciência da ilicitude. É só com o Weltzel, com a teoria finalista, que eu pego o dolo que está aqui na culpabilidade e o mando lá para o fato típico. E aí o dolo vai ser um dolo natural.
porque na culpabilidade ficarão apenas elementos normativos. Mas para os causalistas, na culpabilidade eu tenho um dolo normativo, que é composto por elementos psicológicos, cognitivos, volitivos, mas também é composto por elemento normativo, que é essa real potencial consciência da ilicitude. Número 31 também está correto. Em relação à prova discursiva do último concurso, veja, as duas primeiras questões da prova, se você analisar, elas apresentam um caráter eminentemente prático. O que significa isso? Eles trazem um caso concreto e pedem. Eles trouxeram uma lei que dispunha sobre segurança pública, evidentemente inconstitucional, para usar uma expressão dos ministros Carlos Aires Brito, Eros Grau, de uma inconstitucionalidade chapada, desvairada, que é uma inconstitucionalidade flagrante, e pediam para que você discorresse sobre essa inconstitucionalidade e trouxesse os fundamentos jurídicos, os artigos constitucionais que justificavam esse entendimento de que a lei era inconstitucional. A segunda questão, que era de administrativo, trazia um ato da prefeitura e pedia para você discorrer sobre atos administrativos, sobre poderes da administração. Um caso concreto e a partir dele para você demonstrar o seu conhecimento jurídico. A questão de número 3, no que toca a direito penal, foi uma questão teórica. E eu, inclusive, trouxe a questão teórica para que a gente pudesse discorrer e tratar dela juntos. Diz assim: sobre a tentativa, discorra sobre a tentativa inidônea e suas espécies. Explicite ainda as 3 diferentes teorias relativas à punibilidade da tentativa inidônea, apontando a adotada pelo Código Penal brasileiro. Gente, tentativa inidônea é a mesma coisa que crime impossível. Você pode ter crime impossível por absoluta impropriedade do objeto ou por absoluta ineficácia do meio. Em relação à punibilidade de quem pratica crime impossível, você tem a teoria sintomática, a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Para a teoria sintomática, quem pratica o crime impossível deve ser punido como se tivesse alcançado o intento, porque demonstrou periculosidade. Para a teoria subjetiva, da mesma forma, mas sob o fundamento de que o sujeito dolosamente praticou. No campo subjetivo, ele alcançou o resultado, ainda que haja uma incongruência objetiva. E para a teoria objetiva, como é absoluta a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto, não há crime e ele não responde por nada disso. O Código Penal brasileiro adotou a teoria objetiva. Em relação à peça prático-profissional, a prova trouxe um texto em que discorria sobre um caso prático e em seguida pediu para que o candidato elaborasse a peça prática devida, com as tipificações cabíveis, dirigindo-se ao juízo competente. Essa foi a ideia da peça prática profissional e veja você que foi justamente isso. Olha o que diz a questão. Em face da situação hipotética, redija na condição de delegado responsável pela investigação a peça profissional adequada, direcionando a autoridade competente, com fundamentação jurídica pertinente e com os crimes, tipificando os crimes cometidos, requerendo que entender de direito no que se refere às investigações. Então, pessoal, basicamente esse é o edital. A gente tem um tempo relativamente curto até a prova, porque a prova já é em agosto, a gente está em junho, a gente tem basicamente aí 3 meses, né? Aliás, 2 meses, a gente está em junho, julho, agosto, a gente tem 2 meses para a prova, então a gente tem um tempo curto. Por isso, a gente já elaborou um curso intensivo que começa no dia 25, vai ter direcionamento personalizado com delegado, vai ter 41 aulas, vai ter 7 rodadas de peças práticas, 7 rodadas de questões discursivas, 7 rodadas de provas objetivas, totalizando 840 itens. Há delegados federais que comporão o curso. Há as estratégias de estudos feitas pelo Daniel Carvalho, que foi o primeiro lugar no MPDFT. Então o curso é específico, as aulas são gravadas exclusivamente para esse curso, que deve ser lançado há pouco, e segundo a Cristiane me informou, com o preço hiper acessível para que o aluno possa se matricular.
Curso começa no dia 25, mas tem um direcionamento personalizado. Se você se inscrever hoje, já vai receber a prova. Recebendo a prova, você já responde e nos envia, responde o questionário e nos envia para que a gente possa elaborar um direcionamento personalizado segundo a sua realidade, a sua rotina, para que você possa estudar adequadamente até a prova. No mais, essa é a ideia e esse é o edital. Espero que você esteja agora completamente familiarizado com ele. Muito obrigado e até o nosso próximo edital, que a gente não sabe quando é que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.